Você troca com sua Bíblia, levanta ela comigo. Deixa o diabo nervoso. Diga, essa é a palavra de Deus. Diga, ela é viva, ela é eficaz, poderosa, imutável, incorruptível e eterna. Diga, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diga, nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração e ela dará muitos frutos. Diga, a minha vida e a minha família não serão mais a mesma, para a glória de Deus. Se você crê no que você fala, diga amém. Pode sentar. Obrigado, gente. Oh, aleluia. Que coisa boa estar aqui, meu irmão. Que tempo maravilhoso nós estamos tendo. Os jovens desde quinta, nós chegamos na sexta. E Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Amém? Levantando uma grande geração de reformadores. E eu sei que aqui nessa noite está cheio de reformadores também. Aleluia. Glória a Deus. Queria agradecer o pastor Joselito e Ana, pastor Ricardo e Keila. Muito bom estar aqui. E trago, saudações lá do apóstolo Guto, toda a diretoria. Quando chegou o convite, o pastor Ricardo falou comigo. A gente está tendo, nessa época, o nosso acampamento lá. E eu falei com o meu pastor, Tiago, rapaz, chegou um convite aí, mas você que manda. E ele disse, não, Joselito, o pedido dele é uma ordem. E bom demais estar aqui, muito obrigado. E Deus tem muito mais para fazer nessa noite. Você está com expectativa? Então abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Aleluia. É sempre bom estarmos aqui, irmãos, ver o que Deus está fazendo nesse lugar, nesse Distrito Federal. Aleluia. Você faz parte de um grande mover de Deus. Amém? Tinha um grande pregador que ele dizia que orava assim, Senhor, seja lá o que você esteja fazendo na terra, não me deixe ficar de fora disso. Eu quero te dizer, se você está nessa igreja, você está mais dentro do que você pensa, do que Deus está fazendo nesse lugar, nessa nação, através desse ministério. Amém? Louvado seja Deus. Aqui em Atos capítulo 4, a gente vê Pedro e João, eles sendo interrogados perante o Sinédrio. No capítulo 3, eles haviam tido aquela experiência maravilhosa com Deus, de ver aquele homem curado pelo poder do nome de Jesus. E aquilo gerou, depois Pedro pregou para uma multidão, mais de 5.000 pessoas se converteram. E aquilo gerou uma repercussão muito grande. E agora o Sinédrio ele está interrogando a eles. E depois que Pedro se justifica, no versículo 13, diz assim, ao verem a intrepidez, diga, ao verem. Aleluia. Deixa eu só abrir aqui numa outra versão. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que texto maravilhoso, irmãos. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que eles viram algo. Amém? Eles viram um resultado diferente na vida de Pedro e João do que eles tinham visto antes. Essas pessoas, muitas delas conheciam Pedro e João antes. E é por isso que elas ficaram admiradas, boquiabertas, surpreendidas, quando viram a intrepidez com a qual eles estavam falando, a sabedoria com a qual eles estavam falando, o poder que os estava respaldando, o testemunho do que havia acontecido através deles. Essas pessoas ficaram surpreendidas, porque elas sabiam quem eles eram, e agora estavam vendo algo diferente.
E elas concluíram, de fato, eles seguiram, eles são discípulos de Jesus. Sabe, queridos, Jesus dividiu a história. Nós temos a história dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Sabia que é assim que deve ser a tua vida também? Eu não sei quem era você antes de Cristo, mas eu sei que você, depois de Cristo, precisa ser alguém diferente. Quantas novas criaturas nós temos aqui? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Amém? Você, de fato, nasceu de novo. E aquelas pessoas que te viram antes, precisam da mesma forma, ficarem boquiabertas. Admiradas, surpreendidas. É ele mesmo? É ela mesmo? É aquele mesmo casal? E reconhecer que Jesus tem feito a diferença na tua vida. No verso 14 diz assim: vendo com eles o homem que fora curado. No outro dia, aquele homem permaneceu lá, estava lá novamente perto de Pedro e João, aquele testemunho vivo do poder milagroso de Deus. Vendo novamente, o verbo ver. Vendo. Com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Na Bíblia a mensagem está parafraseada da seguinte forma: mas vendo o homem diante deles, o que poderiam argumentar? Tem uma frase que você conhece muito, que é: contra fatos não há argumentos. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem hoje à noite, seria: contra frutos não há argumentos. Nada tinham que dizer ao contrário. Primeiro viram uma mudança na vida deles. Depois viram algo que foi fruto ou resultado do poder de Deus sobre eles. E essa é a ordem certa, meu irmão. Primeiro as pessoas precisam ver mudança na tua vida, em você, para depois ver algo que está sendo feito através de você. Mas as duas coisas precisam ser vistas. Mudança em você e resultado através de você. Mudança em você, resultado através de você. Mudança em você, resultado através de você. O que temos falado nesses dias é que para sermos reformadores, precisamos ser, antes de mais nada, reformadores de si mesmos. Você se transforma, você se aperfeiçoa, você fica melhor a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Crescendo no conhecimento da palavra de Deus, crescendo na prática da palavra de Deus, na comunhão com Deus, ficando mais parecido com Ele, se tornando um vaso de honra, útil ao seu possuidor. E aí Ele vai te usar, meu irmão. Ele vai te usar. É bem verdade que, de acordo com algum tipo de necessidade, urgência, Deus pode usar qualquer um. É por isso que o fato de Deus te usar não significa aprovação. Porque, como dizia o pastor Bud, Deus usou até a jumenta. Mas as pessoas precisam ver mudança na tua vida. E uma coisa é certa, se elas verem mudança na tua vida, ou se você gerar essa mudança, esse aperfeiçoamento, esse crescimento espiritual, andando no Espírito, o fruto do Espírito sendo visível na tua vida, meu irmão,
você também vai andar nos dons do Espírito, você também vai ter grandes experiências com Deus, o Espírito sobre você, te usando, amém, irmãos? Para afetar a vida de outras pessoas, para ser a resposta de Deus para outras pessoas. E quando as pessoas verem tudo isso, o que elas vão poder argumentar? Em Josué capítulo 1, versículo 5, Deus disse algo maravilhoso a Josué. Você pode pegar para você nessa noite. Ele disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir. Uau! Vão até tentar. O diabo vai tentar. Vão vir circunstâncias, vão vir problemas. Sim, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci. Circunstâncias vão se levantar, adversidades vão se levantar, perseguidores vão se levantar, traidores vão se levantar, invejosos vão se levantar. Estamos no mundo. Mas se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, se você der a legalidade que Deus precisa, pela tua obediência, pela tua consagração, ninguém te poderá resistir. Vão tentar. Mas quando verem os fatos, os frutos, o que argumentar? Não tem nada o que dizer ao contrário. Pastor Bud, ele gostava de dizer algo sobre o irmão Reagan. Ele dizia: muitas pessoas criticam, podem até criticar o que o irmão Reagan ensinou. Mas ninguém tem o que falar da vida dele. Eu quero isso para mim, meu irmão. Você precisa querer isso para você. Porque contra frutos, contra os resultados visíveis. O que é fruto? Um resultado visível. Vai lá para Mateus capítulo 7. Oh, aleluia! Versículo 15 diz assim, Mateus capítulo 7, verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos. Nota que Jesus já faz uma grande diferença aqui. Fruto não significa aparência. Até aparenta ser ovelha, mas não é a aparência de ovelha, é o agir como ovelha. Fruto não é aparência. Fruto é produção, resultado, ação. Prática. Amém, irmãos? Amém. E ele continua: pelos seus frutos os conhecereis. Eu e você, irmãos, não vamos ser conhecidos pelo nome que temos ou sobrenome que temos, pela igreja que congregamos, o ministério ao qual estamos associados. Essas coisas são importantes, mas o
que nos faz, ou que comprova quem de fato nós somos. Não é o título que carregamos, não é a função que ocupamos. São os nossos frutos. Resultados. Amém? E algo interessante sobre fruto é que ele não é imediato. Algo interessante sobre fruto é que ele não nasce de maneira independente do ramo, da árvore. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Todo ramo que estando em mim não der fruto será cortado e lançado fora, mas aquele que der fruto será podado, aperfeiçoado. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Mas para dar fruto você precisa estar conectado. É preciso constância, é preciso fidelidade. É preciso tempo. Amém, irmãos? Assim toda árvore boa, versículo 17, produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Quais frutos você tem dado? Quais frutos podem ser vistos na tua vida? Pelo que você tem ficado conhecido? Quando lembram de você, do que se lembram? Quando pensam sobre você, sobre o que pensam? Quando falam de você, sobre o que falam? Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, não sei quem é o autor dela, mas dizia assim: muito mais do que ser alguém conhecido, é melhor ser alguém que vale a pena conhecer. Quem tem um contato com você? Quem convive com você? Que tipo de fruto ele vê? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo falou algo que eu considero muito forte, irmãos. Ele disse assim: olha, o que de mim aprendestes, o que de mim ouvistes e de mim recebestes. Se ele parasse por aí já estava bom, mas ele foi além. Ele disse: e o que em mim vistes, isso praticai. O que estão vendo em você? Quem convive com você, o que vê? E eu quero falar um pouco sobre a tua família. Porque se tem um lugar que você precisa dar frutos, o primeiro lugar que você precisa dar frutos é na tua casa. Se tem um lugar que você precisa ser uma árvore bem conceituada, é na tua casa. Que tipo de testemunho a tua esposa ou teu marido pode dar de você?
Que tipo de testemunho os teus filhos podem dar sobre você? Não seja como aquele menino que chegou para o pastor dizendo: pastor, a gente pode vir morar na igreja? E o pastor disse: morar na igreja? E você quer morar na igreja por quê? Ele disse: porque aqui meu pai é tão legal. Lá em Gênesis 6, a gente vê a história de Noé. Deus, no meio de uma geração pervertida, corrupta, encontrou um grande reformador. Noé. Um homem íntegro, temente a Deus. E Deus falou com ele: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra. Você precisa construir uma arca. Nessa arca, você vai colocar cada espécie de animal, mas também você vai colocar a sua família. Hebreus 11:7 diz que pela fé Noé, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca pela qual condenou o mundo e salvou a sua casa. Noé passou anos ocupado naquele serviço, mas ele salvou a sua casa. A arca que você está construindo tem sido para a salvação da tua casa? Cuidado para você não estar ocupado demais construindo uma arca que está destruindo a tua casa. Agora, irmãos, Deus falou com Noé. Mas a gente vê a continuidade da história, e Noé de fato conseguiu salvar a sua casa, entrou com ele naquela arca, não somente entrou, mas o ajudou a construir aquela arca. Anos, estudiosos dizem até 100 anos, ou cerca de 100 anos. Construindo uma arca, dizendo: vai chover. Sendo perseguido, chamado de doido. Mas o que fez a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 noras de Noé entrarem naquilo com ele? Porque Deus não falou com nenhum deles. Deus só falou com Noé. Mas Noé tinha crédito. Se hoje você chegar na sua casa, reunir a sua família e dizer: Deus falou comigo. Amém. Vão pegar junto com você? Deus me deu uma direção. Mas o que fez aqueles outros 7? Seguirem Noé. Integridade. Deu a Noé credibilidade. Confiança. Quando a gente vê, irmãos, ao longo de toda a Bíblia, pessoas que foram levantadas por Deus. A gente vê, por exemplo, lá em Êxodo, quando Jetro aconselhou Moisés a levantar líderes. A gente vê no Novo Testamento, quando os discípulos foram levantar líderes, diáconos na igreja. E ao longo de toda a Bíblia, você vê, de alguma forma, essa condição lá. Boa reputação, bom testemunho, boa árvore, bons frutos. Se você quiser ser usado por Deus,
se você quiser experimentar a vontade de Deus para a tua vida em todas as áreas, se você quiser que aquilo que Deus tem planejado para você se manifeste, é preciso essa condição. Boa reputação, bom testemunho. Amém? Até mesmo quando Paulo ele fala sobre o ministério da reconciliação que todos nós temos, e ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos embaixadores de Deus. Deus nos confiou a palavra da reconciliação, e quando a gente fala, é como Deus falando por nosso intermédio. Olha que poder! Mas na continuidade, capítulo 6, versículo 3, ele diz: não dando voz nenhum motivo de escândalo, para que o vosso ministério, que ministério? Da reconciliação, não seja censurado. Ei, você representa um reino, você representa uma família, você é um embaixador dos céus aqui na terra, você não pode representar de qualquer jeito. Você e eu precisamos viver à altura do que pregamos. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado nos 5 dons ministeriais. Não, você tem um chamado da reconciliação, meu irmão. Isso aqui não é regra para os 5 dons ministeriais, não. Isso aqui é regra para o crente. Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Isso é sério. Ai daquele que fizer tropeçar a um dos meus pequeninos. Diga: eu vou dar bons frutos. Aleluia. Quando você dá bons frutos, quando você dá um bom testemunho, quando você, irmãos, coloca de fato a palavra em prática na tua vida, diferenças vão ser vistas, resultados vão ser vistos. Isso leva tempo. Mas essa é uma das condições para que as promessas de Deus, muitas das promessas de Deus, possam ser cumpridas na tua vida. Amém. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocar debaixo, a luz é colocada em um lugar alto, e Deus quer te colocar em um lugar alto. Ele nos fez por cabeça, não por cauda. Deus quer te fazer relevante no meio em que você está, começar na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua rua. Relevância. Mas antes de você poder ter uma voz, você precisa ter uma vida. Lá em Atos 9 fala da conversão de Paulo e diz que ele viu uma grande luz, caiu e ele ouviu a voz de Jesus. E um dia eu lendo novamente essa história, viu uma grande luz, ouviu a voz de Jesus. O Espírito Santo falou comigo e ele disse: Perilo, quando uma grande luz é vista, a minha voz é ouvida. Quando uma grande luz é vista, a minha voz é ouvida. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e virão. Como elas vão ouvir a voz de Jesus? Vendo a tua luz, vendo a minha luz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Provérbios 22:1, irmãos, diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que o ouro.
um bom nome. Bom nome na praça. Ei, você está pagando suas contas? Como dizia o pastor Bud, está ficando quieto. Fica tranquilo, vai terminar tudo bem. Deus está falando com você. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que o ouro. Quando a gente vê, irmãos, o crescimento da igreja em Atos, muitas vezes a gente só associa aos milagres que aconteciam, mas os milagres eram consequências. Porque antes do resultado dos milagres, foi visto o resultado na vida deles. Lá em Atos 2,47 tem algo que eu considero que é uma chave espetacular. Diz assim: os discípulos contavam com a simpatia de todo o povo. Você já pensou isso? Todo mundo ia com a cara deles. Porque muitas vezes a gente usa de uma desculpa esfarrapada, de um engano diabólico, pegando até mesmo Jesus para justificar uma falta nossa. E diz assim: nem Jesus agradou todo mundo. Essa é uma verdade. O próprio Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, teve gente que até em Jesus achou motivo de tropeçar. É uma verdade, mas não é uma verdade para te deixar leviano no teu comportamento. Porque o fato de Jesus não ter agradado todo mundo não significa que Jesus não quis agradar todo mundo. O próprio Paulo disse: em tudo procuro ser agradável a todos, para alcançar o maior número possível de pessoas. É verdade que você e eu não vamos agradar a todo mundo, mas isso não deve nos isentar de tentar agradar a todo mundo. E eu não estou pregando isso para você ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Eu estou pregando isso para você ser diligente no teu comportamento, no teu caráter, e ter uma vida que dê bons frutos, porque contra frutos não há argumento. Mas é possível que você diga: mas pastor, entendo tudo isso, mas é porque infelizmente eu tive um passado muito mal. E você sabe, né, a má fama depois que pega, sei, irmãos. Mas é possível mudar. Porque contra frutos não há argumento. Tem um homem, vai lá para Lucas 19, e eu vou te dar a receita para restaurar a tua reputação nessa noite. Eu não, Deus está te dando, Ele está só me usando. Oh, aleluia! É possível que em alguma área, por algo que você fez, ou até repetiu várias vezes, você ficou com uma certa má fama, até mesmo na tua casa. Talvez por algumas atitudes repetitivas, você ficou, visto como alguém grosseiro. Ou talvez você mentiu muitas vezes e agora você perdeu a confiança das pessoas e as pessoas te veem como mentiroso. Ou por muitas vezes você não cumpriu o que você dizia, sei lá, você dizia: vou chegar às 10 horas, e chegava 10h10, 10h30, quando chegava. E aí ficou com essa fama: fulano disse que ia chegar o quê? 10 horas? Duvido.
Ei, crente, chega 10 horas. Aliás, chega antes de 10 horas. Mas talvez você diga, pastor, em algumas áreas eu estou com minha reputação está boa, não. Porque eu não dei bons frutos, não. Tem um homem chamado Zaqueu que ele não tinha uma reputação muito boa, não. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Tinha ali um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Sei o que é isso. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. E eu quero que você pegue essa palavra depressa. Porque se você tem algum tipo de problema com a tua reputação, eu quero te dizer, muda depressa. Prioriza isso. Está devendo, prioriza pagar. Magoou alguém, prioriza ir lá e pedir perdão, restituir. Depressa! Jesus disse, desce depressa. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso, todos. Olha como ele era bonzinho. Todos os que viram isso, dizendo que ele se hospedara com homem pecador, murmuravam. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Agora pensa comigo. Quando viram que Jesus foi para a casa de Zaqueu, todo mundo murmurou: Jesus foi para a casa desse homem, esse pecador, esse ladrão, esse explorador, esse ganancioso. E um monte de elogio aí que você pode imaginar. Só que lá Zaqueu se arrependeu. Tem um livro do Rick Renner que eu quero te indicar nessa noite chamado Arrependimento. Você precisa ler esse livro. Zaqueu se arrependeu. Irmãos, arrependimento é mudança de direção. Mas arrependimento também significa frutos diferentes. Lá em Mateus 3,8, Jesus falou sobre frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva você a dar frutos diferentes. Não é só deixar de dar os frutos errados que você deu, é dar frutos diferentes. Vai ser visto. E Zaqueu deu esses frutos, irmãos. Ele disse para Jesus: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e com a outra metade eu vou fazer o seguinte: aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Agora, pensa comigo. Você foi roubado por Zaqueu. Jesus entra na casa dele. Você fica revoltado. Esse cara me roubou. Esse cara me roubou. Jesus está fazendo o que na casa desse ladrão? Esse desgraçado me roubou. Aí depois chega uma mensagem para você, dizendo: Zaqueu te roubou tanto, X, ele vai estar pedindo tua conta, porque ele vai depositar 4x.
Tu vai dizer o que de Zaqueu agora? Que conversão verdadeira, pastor. Deus purinho na vida dele. Quem mudou a vida de Zaqueu? Jesus. Mas quem mudou a imagem de Zaqueu diante das pessoas? Não foi Jesus, não. Quem mudou a tua vida? Jesus. Mas quem muda a tua imagem é você. Dando frutos de arrependimento. Deixa eu contar meu testemunho para te ajudar. Quando essa revelação chegou para mim. Faz um bom tempo. Mas eu tinha tido uma discussão séria com minha esposa. E eu falei algumas coisas que machuquei ela. E eu fiquei condenado. E a gente já tinha se resolvido, estava tudo em paz. Mas eu sabia que tinha manchado um pouco da imagem que ela tinha ao meu respeito. Porque ela não esperava que eu dissesse aquilo. Ou falasse com ela daquela forma. Nunca tinha falado. E eu estava orando. Senhor, como eu posso restaurar isso? E ele me lembrou dessa história. E ele disse assim, é fácil. 4 vezes mais. Deu trabalho, irmão. Mas funciona. Porque para isso você precisa mudar mesmo. 4 vezes mais. Você falou uma palavra negativa, fala 4 positivas. Perdeu uma noite por causa daquilo, investe 4 noites. Isso em todas as áreas da tua vida. Funciona. Funcionou com Zaqueu, olha o carrego que Zaqueu é. Nosso problema é que a gente não quer se esforçar, muitas vezes. É por isso que a palavra de Deus fala sobre se esforçar para ter a paz, para manter a paz. Requer esforço. Para frutificar, irmãos, requer esforço. Principalmente para frutificar 4 vezes mais. Requer investimento. Mas funciona. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma reputação desgraçada. Quando ele estava lá e Deus falou com Ananias, vai lá na rua chamada direita, tem um homem chamado Saulo, você vai orar por Ananias e diz, ei, pss, pss, pss. Tem algum engano, Senhor. Saulo? De muitos tenho ouvido falar acerca desse homem. Posso abrir um parênteses? Cuidado, para você não estar sendo um instrumento de destruição de reputação.
Porque por mais que Zaqueu tenha te roubado, se Jesus quiser entrar na casa dele, não perde teu tempo falando de Zaqueu, não. Cuidado com fofoca. Só divulga os frutos bons, irmão. Não rotula pessoas. Ananias disse: de muitos tenho ouvido falar acerca desse homem, de quantos males tem feito ao povo de Israel. Deus disse: ei, para mim, ele não é nada disso. Ele é um instrumento escolhido. Cuidado, para você não estar vendo como Saulo, Deus já está vendo como Paulo. Mas, irmãos, Ananias foi, Paulo se converteu, depois teve Barnabé que também acreditou nele. As coisas não foram fáceis para Paulo não, irmão. Lá em Gálatas capítulo 1, abre lá, estou começando a encerrar. Primeiro, Paulo fala aqui, ele está contando seu testemunho, ele fala sobre um tempo de 14 anos. Depois ele fala sobre um tempo de 3 anos, olha só, 17 já. Aí ele diz, depois, verso 21, fui para as regiões da Síria e da Cilícia e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Contra frutos não há argumento, meu irmão. De muitos tem ouvido falar desse homem, de quantos males tem feito. Só que agora era o seguinte, de muitos tem ouvido falar que aquele que antes perseguia, agora prega a fé que nós conhecemos. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles que falavam mal de você são aqueles que vão dar testemunho de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, Paulo precisou trabalhar. O Paulo que disse a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,13, eu era um blasfemo, hoje eu sou um modelo. Foi aquele que disse aos coríntios, eu oro em línguas, mais do que todos vós. Capítulo 14. Aí no 15 ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas eu trabalhei mais do que todos vós, até mesmo mais do que os apóstolos. Os teus resultados serão consequência da tua entrega, do teu trabalho, da tua dedicação, da tua consagração. Mas eu creio, irmãos, que eu estou diante de pessoas que vão dar bons frutos, vão ser ótimos testemunhos aonde estão. Eu declaro que você vai ser como José. Quando o faraó ouviu a revelação daquele sonho, se juntou com os seus e disse, quem é que a gente pode colocar como governador? Não tem outro como ele não. Ei, vão dizer para você, ou sobre você, não tinha outro como ele não. Teu patrão vai te promover, porque vai ver que não tem outro como você não. O rei promoveu Daniel, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, disse, eles têm um espírito diferente. Um casal olhou para a vida do profeta Eliseu e disse,
nós vemos que esse é de fato um homem de Deus. A gente vai fazer um quarto aqui para ele. Ei, pessoas vão te favorecer, porque vão ver os frutos na tua vida. Pessoas vão te abençoar, porque vão ver os frutos na tua vida. Até mesmo pessoas que podem estar te perseguindo hoje, mas quando elas verem as boas obras, quando elas verem as mudanças, elas vão glorificar a Deus ao teu respeito. Pedro fala sobre emudecer a ignorância dos insensatos, irmãos. Não é discutindo com eles, é mostrando frutos, porque contra frutos não há argumento. Eu declaro que vai ser como foi com Balaão. Balaão disseram, você não vai amaldiçoar eles não? Balaão disse, como eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Vai ter gente que vai até planejar fazer algo contra você, te perseguir, falar mal de você, armar algo contra você. Mas elas vão dizer, como? Não tem como. Como eu vou amaldiçoar quem Deus já abençoou? Quiseram queimar Daniel de toda forma, arrumaram um decreto para ele ir para a cova dos leões, pensando que iam se livrar de Daniel, irmãos. Daniel converteu, foi o rei. Amã dedicou a sua vida contra Mordecai, a ponto de criar uma forca, armar tudo para que Mordecai morresse naquela forca. Mas quem morreu foi ele. Com Mordecai aconteceu o que vai acontecer com você. O rei colocou ele diante de todo o povo e disse, assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Deus disse, irmãos, aqueles que me honram, eu os honrarei. Se você honrar a Deus com a tua vida, Ele vai fazer tantas coisas na tua vida, meu irmão. Somente para dizer, é assim que se faz. Aquele a quem Deus quer honrar. Vai se cumprir na minha e na sua vida o que está lá no Salmo 126. Entre as nações vão se ouvir falar. Entre as nações vão comentar. Grandes coisas Deus tem feito na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha a mudança que Deus fez na vida dele. Por isso ele está alegre. Por isso ele está feliz. Para a gente encerrar Gênesis 2, fica de pé. Você precisa fazer uma oração antes da pregação de Carlos Júnior. Para ajudar ele também. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 2. Versículo 5 diz assim: nenhuma planta do campo havia na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Pega isso. Não havia ainda. Não é porque Deus não podia fazer. Não havia ainda. Não é porque Deus não queria fazer. Tinha dois motivos porque não havia ainda. Um desses motivos era a parte de Deus. Fazer chover sobre a terra. Mas por que Deus não fez a parte dele? Porque faltava o homem. Tem coisas que estão faltando acontecer na tua vida. Não é porque Deus não pode. Não é porque Deus não quer. Não é porque Deus não planejou isso. É porque para Deus fazer chover, Ele precisa te encontrar na condição certa, para que você administre o que a chuva dele vai te dar. Fecha os teus olhos e faz a tua própria oração de entrega, de consagração ao Senhor. Grupo de louvor, vamos cantar uma música de consagração ao Senhor. Faz um compromisso com Deus nessa noite, de ser alguém que Ele possa fazer chover, de fazer a tua parte, para que Deus possa fazer a dele. Porque como dizia minha avó, Deus não dá asa à cobra não. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.
Grandes coisas estão por vir na tua vida, meu irmão. Você só precisa fazer a sua parte e ter uma vida de integridade. Como alguém certa vez já disse, cuide da sua integridade e Deus vai cuidar da tua prosperidade. Aleluia.